Queremos então iniciar neste mês uma nova série de mensagens. E essa série ela será baseada nos milagres de Jesus no Evangelho de Lucas. Então o tema dessa série é Lições de Cura em Lucas. Lições de cura no Evangelho de Lucas. Então Lucas, quem foi Lucas? Lucas foi um médico que recebeu do Senhor um chamamento para servi-lo, e então Lucas ele teve a oportunidade de escrever um dos evangelhos. Então nós temos na Bíblia, encontramos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre esses evangelhos nós temos então estes homens contando fatos que vivenciaram aos pés de Cristo. Lucas, ele foi mais a fundo naqueles fatos em que ele não estava presente, ele fez apurada pesquisa. Então ele foi até os lugares, perguntou às pessoas como foi que aconteceu e tudo, e então ele escreveu este evangelho para nos trazer este conhecimento de causa, um conhecimento sobre Jesus, sobre como Jesus viveu, como ele ensinou, e então nos traz a oportunidade de podermos agora desfrutar desse conhecimento. Então, as lições de cura é uma série que nos ajudará a compreender e aplicar em nossa vida o resultado da excelência da palavra de Deus, fazendo com que possamos extrair, além de conhecimento, o verdadeiro poder que cura a alma. Então, como sabemos que Jesus é a cura para a nossa alma, porque ele veio a este mundo para trazer esta cura, e por meio do seu sangue derramado na cruz, nós temos a remissão dos nossos pecados. Somos então curados pelo Senhor. Temos agora então a oportunidade de observar estes milagres operados por Jesus e nestes milagres tirarmos lições para as nossas vidas. Lições que curam a alma. Abra então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler então do versículo 16 a 20 e o versículo 24. Tá certo? Então, se você puder acompanhar aí na sua casa, quiser também anotar, fazer anotações, para que você possa depois revisar este estudo, certamente será de muito proveito para a sua vida. Então vamos abrir a Bíblia em Lucas 4, 16 a 20 e o versículo 24. Leiamos então a palavra de Deus. Lucas 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se-lhe. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Versículo 24. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Vamos então orar, pedir ao Senhor a direção
para este momento. Querido Deus, Pai amado, queremos aqui, Senhor, mais uma vez, agradecer-te, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder te cultuar, mesmo nessa situação, ó Pai, em nossos lares, mas temos, por meio das redes sociais, como nos unir em oração. Queremos agora interceder, Senhor, por cada um que está conosco nessa sala, cada um que está conosco ouvindo esta palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor derrame bênção sobre suas vidas, lhes conceda, ó Pai, sabedoria, conhecimento, que eles possam, ó Pai, viver dia após dia em obediência à Tua palavra, seguindo os Teus conselhos, tendo, ó Pai, suas vidas sempre dirigidas pelo Senhor. Ó Pai, eu te peço também, Senhor, fala conosco nesta noite, que esta palavra venha, Senhor, ao encontro de nossos corações, nos trazendo esperança, fortalecendo nossa alma, nos dando libertação, ó Pai, de todo o aprisionamento do inimigo, e que possamos assim, ó Pai, viver em plenitude, vivendo, ó Pai, em obediência, em santidade, de forma que glorifica o Teu santo nome. Nós te pedimos, ó Pai, por tudo isso e te agradecemos desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem. Falar de cura, de milagre na Bíblia é muito interessante, justamente observando o aspecto que Lucas apresenta. Sendo Lucas um médico, era alguém que tinha um conceito mais apurado sobre a questão de curas e milagres. Logo, podemos então extrair da visão que Lucas nos apresenta princípios extremamente importantes para o nosso viver diário, para que nós sejamos também curados, tenhamos a nossa alma curada de toda e qualquer enfermidade. Então aqui, chegando neste texto, claramente se observa a rejeição do povo quanto à palavra de Jesus. Sendo assim, Jesus passa a operar de forma milagrosa para que suas palavras fossem ouvidas. Jesus chega na sinagoga. A sinagoga era um lugar onde se lia as escrituras, onde se abria o rolo que estava escrito a palavra de Deus, e ali os mestres traziam alguma explicação, alguma orientação quanto àquele texto. Jesus então, chegando a essa sinagoga em Nazaré, sua cidade, onde ele morava, abre então o rolo do profeta Isaías, e neste escrito ele anuncia ou proclama através da leitura que nele estava se cumprindo a palavra de Deus. Que palavra é essa que estava se cumprindo neste momento? Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os espíritos oprimidos. Então este anúncio de Jesus causou um burburinho no meio da comunidade ali, porque eles não entendiam que aquele texto se referia a Jesus. Certamente era um texto que se referia ao Messias, aquele que Deus enviaria para a salvação da nação, do povo. E então eles não reconheciam Jesus diante daquela situação. Se você voltar no capítulo 4, nos primeiros versículos, você vai ver que Jesus havia acabado de passar pela tentação no deserto. E quando ele então chega na sinagoga e faz essa leitura e afirma que o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele então ali estava dando início ao seu ministério. Ali ele estava declarando à sua nação, o seu povo, que Deus o enviara para salvá-los. Mas o povo, o que foi que fez? Rejeitou a palavra da verdade. Rejeitou as palavras de Cristo. E então, Cristo, para que ele pudesse ser ouvido, para que ele pudesse ser seguido,
para que ele pudesse então expandir o reino de Deus. Ele então passa a operar alguns feitos milagrosos, como cura, como multiplicação, e aí várias outras coisas que ele fez. E ele faz isso com um intuito, com um propósito, para que o povo possa dar ouvidos a ele. Certamente você já ouviu aquela expressão, né? De Tomé: só acredito no que vejo. E é interessante como a grande maioria das pessoas tem essa atitude de Tomé: só acredito vendo. Então eles não acreditaram a priori em Jesus, nas suas palavras. Eles queriam ver algum milagre, eles queriam ver algum sinal, e esse sinal certamente de forma sobrenatural. Jesus então apresenta a eles esses sinais, não diretamente a eles, mas aos que estivessem ao seu redor, operando alguns milagres. É o que nós vamos ver agora. Separamos aqui no capítulo 4, nós encontramos 3 milagres de Jesus. E aí vamos aprender as lições desta cura. O que aprenderam estas pessoas através da cura que Jesus operou nas suas vidas? Vejamos então as lições que curam. A primeira lição é sobre a autoridade nas palavras. Vamos ler então do versículo 31 ao 37, encontramos o primeiro milagre. Diz assim, verso 31 ao 37, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinavam no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos, e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares e circunvizinhanças. Vamos aí entender aqui agora o contexto, né? Entendendo um pouco mais para aplicarmos. Jesus prega na sua cidade, em Nazaré, onde ele habitava, onde ele morava com sua família, mas ali não foi ouvido. Os religiosos diziam: não é ele Nazareno? Não é ele um dentre nós? Não é ele o filho de José? Sua mãe não se chama Maria? Então eles começaram a questionar: quem é esse que se apresenta como sendo o enviado de Deus? Sendo que nós conhecemos seus pais, não há nada de admirar-se deste homem. As suas palavras então não foram aceitas, não foram ouvidas. Jesus, no verso 24, diz: Bem já disse a palavra do Senhor que o profeta não tem honra na sua própria terra. Isso, irmãos, mostra que muitas vezes desvalorizamos aquilo que é nosso, aquilo que nos foi dado diretamente de Deus. Então Jesus, como uma forma de, podemos afirmar ou dizer desta forma, né, uma forma de punir as pessoas da sua cidade, ele então parte para as outras cidades, para então proclamar e anunciar o evangelho da salvação. E por meio dos sinais milagrosos, ele então arrebanha uma multidão. As pessoas passam a ouvi-lo, passam então a respeitá-lo e entender de onde vem aquela autoridade, de onde vem aquela palavra tão poderosa.
Então a primeira lição que nós aprendemos aqui com este milagre é que a autoridade dada por Deus por meio das palavras. Certamente você já deve ter ouvido esta expressão, a expressão que diz o seguinte: a palavra tem poder. Então que as nossas palavras têm um poder grandioso. Podemos com nossas palavras abençoar uma pessoa, como podemos com nossas palavras amaldiçoá-la. Então, cuidado com o que sai da nossa boca. Devemos ter muito cuidado nisto, porque o que sai da nossa boca é do que está cheio o nosso coração. Se o teu coração está cheio de coisas boas, de bondade, de atos que vêm da glória de Deus, então tudo que você falar será bem-vindo, será aceito, será reconhecido como sendo do próprio Deus. Mas se você for uma pessoa maldizente, que vive reclamando das coisas, que vive insatisfeito com aquilo que Deus te dá, você certamente perderá a grande oportunidade de conhecer a autoridade da palavra vinda de Deus. Essa autoridade, irmãos, nos é dada para repreender a enfermidade, para repreender todo o mal sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Então não desperdice a palavra, aproveite as oportunidades para anunciá-la, para proclamá-la, porque estas palavras podem trazer salvação, principalmente às almas perdidas. Em Lucas, capítulo 9, verso 1 e 2, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Veja bem, irmãos, não estou aqui trazendo a vocês uma palavra diferente da forma em que nós cremos. Cremos que o dom de cura foi um dom específico dado por Jesus aos seus discípulos no período que iniciaria a igreja. Logo então, quando a igreja tomou maturidade, isso deixou de ser necessário. Então o dom de cura cessou. Mas cremos em um Deus que cura. Eu não tenho dom de cura, não conheço alguém que tenha este dom em vida. Eu sei que se eu orar, e a palavra de Deus me afirma isso, em nome de Jesus, tudo que eu pedi ao Pai, em nome de Jesus, crendo, receberei. Então, se eu oro em favor de um enfermo, crendo nesta oração e pedindo em nome de Jesus ao Pai, o Pai pode nos enviar a cura. Entendeu isso? Então é importante destacar isso, porque senão vão poder aqui interpretar de forma incorreta, achando que eu esteja aqui anunciando que nós temos o dom de cura. Então o dom não está mais em nós, o dom agora é do Senhor. Mas eu não vejo diferença. Mesmo que estes homens tinham um dom em interceder, colocar a mão e orar, no final das contas, quem estava curando era Deus, não é verdade? Então às vezes a gente faz uma tempestade em um copo d'água. Então possamos entender, irmãos, que o que é presente e forte nessa passagem e o que deve ser destacado é a autoridade dada por Jesus aos seus discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um servo de Deus, Ele está te dando essa autoridade. Que autoridade é essa, pastor? A autoridade de proclamar a palavra da salvação. A autoridade de trazer cura sobre
todos os pecadores. Então essa autoridade nos é dada no poder da palavra. Lembra que o poder não é meu, o poder não é seu, o poder é de Deus. É Ele quem tem todo o poder. E na palavra, se seguirmos esta palavra, se pedirmos alguma coisa a Deus na palavra, Ele há de nos conceder. Então, o poder da autoridade da palavra de Deus. Então, quando, por exemplo, os discípulos tiveram a oportunidade de estar diante de um endemoniado e precisaram então expelir esse demônio, e algo muito ruim aconteceu, pois eles não conseguiram expelir o demônio, chegaram então para Jesus e disseram: Senhor, o que foi que aconteceu? Nós falamos, pedimos para que ele saísse, mas ele não se foi. E aí Jesus disse que algumas castas de demônio é necessário que haja jejum e oração. Isso traz a ideia de uma consagração. Eu quero ser um vaso de Deus, um vaso de bênção. Eu quero trazer cura para as almas. Eu preciso estar consagrado ao meu Deus. Eu preciso estar servindo a Deus com toda a intensidade, com toda a minha vida. Não adianta eu querer apresentar um dom, um poder, sendo que a minha vida está completamente em desarmonia com Deus. Deus, Ele vai sim responder às tuas petições, se você viver em obediência a Ele. Então, se você viver em obediência, seguindo a palavra de Deus, não tenha dúvida que Ele te responderá todas as tuas petições, em nome de Jesus. Então aqui nesse texto em Lucas 9, nós vemos esse poder dado por Jesus aos seus discípulos, e o poder então era uma autorização. A partir de agora, vocês têm autorização para quê? Para curar os enfermos, tem autorização para expelir os demônios, vocês têm agora a autorização para pregar a palavra do reino de Deus. Então no versículo 2 diz: também nos enviou a pregar o evangelho do reino e a curar os enfermos. Então, meus amados, que maravilha é essa autoridade vinda de Deus. No primeiro milagre que nós vimos aqui, em Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16, vemos então Jesus sendo rejeitado. No versículo 31, ele indo para Cafarnaum, uma outra cidade, e lá expelindo um demônio de um homem que estava na sinagoga. E ali então aquele homem foi liberto, teve a sua alma então salva por Jesus Cristo. Logo, o poder nos é apresentado, e as pessoas se admiravam dessa autoridade dada por Jesus, ou dada a Deus a Jesus, né? Então Jesus, quando teve esta oportunidade de expelir o demônio, ele não pensou duas vezes, obedecendo então a instrução do Pai e expelindo aquele que estava atormentando a alma de um homem. A segunda lição que nós podemos tirar aqui nesse texto sobre a cura, né, diz assim: a segunda lição é a autoridade no serviço, verso 38 e 39. Então encontramos 3 milagres de cura aqui nesse texto. O primeiro foi um homem que estava endemoniado e foi dele expulso esse demônio. O segundo, vejamos então, verso 38 e 39. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinou-se ele para ela e repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou e passou a servi-los. Então, que bênção maravilhosa! Jesus, depois de sair da sinagoga, onde encontrou aquele endemoniado, ele vai então até a casa de Pedro,
lá encontra a sogra de Pedro enferma. Pedro era um dos apóstolos. Vocês conhecem bem Pedro. Então, chegando lá, as pessoas clamaram a ele, a Jesus Cristo, para que ele pudesse curar aquela enfermidade da sogra de Pedro. Então Jesus, só um destaque aqui no texto, é que essa cura aparece também em Mateus e Marcos, em mais 2 evangelhos. Mas só aqui em Lucas é dito que era uma febre muito alta. É interessante porque naquela época não havia medicamento, como nós temos hoje, que inibiria aí essa febre, né, que iria agir nos antifebre. Mas Lucas era um médico, tendo esse conhecimento, certamente havia as técnicas, havia uma medicina mais rudimentar, e ele vendo aquela situação, não pôde ele como médico trazer um alívio àquela mulher, então Jesus foi buscado. É interessante, irmãos, destacarmos isso, porque sabemos que só Jesus tem o verdadeiro poder vindo do alto para trazer ao homem a cura plena e perfeita. Hoje os médicos têm uma capacidade muito maior do que Lucas. Capacidade que eu digo científica, né? A capacidade por meio da ciência, na medicina. O conhecimento ele é crescente, né? Ele se expande. Então os médicos hoje têm um conhecimento muito mais elevado, certamente, do que Lucas tinha naquela época. Mas ainda assim os médicos não são capazes de curar muitas das enfermidades, e principalmente aquelas enfermidades que são na alma do homem. Nós temos, por exemplo, a ansiedade, depressão, são doenças da alma, que o homem precisa tratar não só com medicamentos, mas muito mais de forma espiritual. Ele precisa de um acompanhamento, precisa de um aprofundamento, precisa de uma libertação, porque o que causa essa enfermidade é o acúmulo de pensamentos sobre o futuro, sobre o passado, sobre o presente. E tudo isso vai gerando então esta introspecção. O homem só olha para dentro, não consegue enxergar além. O Deus que tudo pode, o Deus que está ali com as mãos estendidas para curá-lo. E ele então precisa de ajuda também espiritual. Essa mulher estava com uma enfermidade. Não sabemos muito bem o que seria. Talvez algum tipo de infecção profunda, no qual um médico não pôde ajudá-la. E então Jesus veio com autoridade. E essa autoridade aqui que lhe é dada é a autoridade do serviço. Jesus veio aqui para nos servir. É interessante, né? Ele estava agora no momento de descanso. Ele poderia dizer: olha, eu já preguei lá na sinagoga, já curei gente lá. Vocês estão me pedindo para fazer isso também em casa, na hora que eu venho com fome, quero descansar. Mas Jesus não questionou, Jesus não colocou empecilhos. É muito legal, muito interessante observar como Jesus lidava com o ministério. Ministério para Jesus era prioridade. A vida do próximo para Jesus era prioridade. E isso, irmãos, deve nos trazer lições para a nossa vida. Nós também devemos priorizar o próximo, fazer a vontade de Deus e poder então alcançar ao necessário. Jesus não pensou duas vezes. Com a oportunidade que teve, logo ele foi a esta mulher enferma, ajoelhando-se, certamente ela estava deitada em uma cama, e ajoelhando-se, ele repreendeu aquela enfermidade e ela foi embora. Meus amados, o destaque que eu queria dar além aqui é da cura, depois da cura desta mulher. O que foi que ela fez depois de ter sido curada? Eu vou aproveitar e ficar aqui descansando, né? Já estava doente, fraquinha, certamente alguns dias sem comer, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, o que foi que ela fez? Levantou-se e passou a servi-los. A alegria, a satisfação, aquela mulher havia sido curada e agora ela queria agradecer a Jesus. Ela queria então agora
poder servir à mesa, a entregar nas mãos de Jesus aquele alimento maravilhoso que iria saciar a sua fome física, pois ela já estava saciada da sua fome espiritual. Meus amados, como é bom entendermos o chamamento de Deus, como é bom entendermos essa autoridade que nos é dada no serviço. A sogra de Pedro, ela entendeu que havia para ela um serviço, e agora ela estava sendo autorizada por Jesus. Ela estava curada, tinha toda a autoridade dada por Jesus para continuar a executar a sua obra, o seu serviço. Como dona de casa, ela tinha que executar o seu serviço, tinha ali junto com ela, na sua casa, recebendo visitantes ilustres, né? O Filho de Deus. Então ela não pensou duas vezes. Então, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é a autoridade no serviço. Jesus teve a autoridade em repreender aquela enfermidade, e a mulher, recebendo de Deus essa cura, ouvindo então que estava autorizada agora a voltar às suas atividades normais. Vemos na palavra de Deus também um outro texto que diz assim: é como um homem que, se ausentando do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. E para que, vindo ele, inesperadamente, não vos apanhe dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Lembremos, meus amados irmãos, que estamos neste mundo a serviço de Deus. Não viemos para cá de férias, não estamos aqui para brincadeira, estamos aqui para servir ao Senhor. E o Senhor Jesus, Ele deu autoridade para esse serviço, nos concedendo o seu Santo Espírito. Lá em Atos dos Apóstolos 1:8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então essa autorização dada por Jesus aos seus discípulos chegou até nós. Nós temos a autoridade de servi-lo. Fomos então autorizados por ele de fazer a sua obra. Então não devemos reclinar, não devemos nos esconder, não devemos de forma alguma achar que estamos de férias, descansando. Não, devemos servir ao Senhor continuamente, constantemente. Então essa palavra aqui apresentada nos mostra que Jesus dá autoridade aos seus servos. E essa autoridade aqui é uma parábola que ele está contando. Essa autoridade é para que cada um faça a sua própria obrigação. Então todos nós temos obrigações como servos. Talvez você possa estar falando: pastor, eu não sei qual é a minha obrigação? Primeiramente, de pregar o Evangelho, anunciar a palavra de salvação. Em segundo lugar, de ser um bom cristão, um bom servo, um bom pai, uma boa mãe. E aí você através das Escrituras encontra todas as ordenanças do Senhor para a sua vida como cristão. Seja você homem, mulher, casado ou solteiro, você tem responsabilidade para com a obra de Deus. Então não deixe de fazer o seu trabalho, sendo que você já foi curado por Jesus, recebeu dele a autoridade para servir. Terceiro e último milagre que nós encontramos aqui no verso 40 ao 44 do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Diz assim: ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo:
tu és o Filho de Deus. E eles, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões os procuravam e foram até junto dele, e incitavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então Jesus, ele tinha a autoridade da missão. Lhe foi dada uma missão, a missão de proclamar o evangelho da salvação, as boas novas de salvação. Essa autoridade da missão era um reconhecimento de Jesus. Quando Jesus aqui, nesse terceiro momento em que ele cura muitos enfermos e endemoniados, as pessoas pediram: fica conosco, Jesus, não sai daqui. Certamente, talvez essa seria a mesma atitude que eu, você, tomaríamos ao ver Jesus operando grandes milagres. Quem não queria Jesus ao lado, não é verdade? Mas nós temos Jesus ao nosso lado. É que porque nós não o vemos materializado, nós achamos que ele está longe, mas ele não está, está bem próximo de nós. Ele anuncia na sua palavra que ele nunca nos deixaria, pois ele estaria conosco até os confins da terra, até o final de tudo, até a consumação do século. Então nós precisamos, meus amados, crer nessa autoridade vinda da missão de Jesus. E essa mesma autoridade também nos foi dada. Somos então autorizados por Deus a continuar a missão de Jesus. Jesus deu início e aí nós vamos dar continuidade. Imagina, meus amados, essa Bíblia que nós temos em nossas mãos, quanto tempo atrás ela passou por tantas perseguições, e no entanto, hoje nós temos ela escrita na nossa própria língua. Que maravilhoso! Isso mostra o poder de Deus. Temos uma palavra que podemos confiar. Em toda a Escritura nós podemos confiar, porque é a palavra de Deus. Ela não contém apenas a palavra, ela é a pura palavra de Deus. Por isso eu posso confiar. E nessa palavra, então, nós vemos a missão de Jesus, que ele foi fiel em cumprir essa missão, e a Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas também vemos nessa própria palavra uma missão que nos foi confiada, que nos foi dada. Em Mateus 28, 18 e 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja bem, nesta palavra, vemos então uma missão que nos é dada, uma missão que nos é apresentada. Que missão é essa, pastor? A missão de ir por todo o mundo. Ah, pastor, mas não tem dinheiro não consigo ir para lugar muito longe não. Talvez o ide de Jesus para você seja a sua família. Você já foi falar da palavra de Deus para a sua família? Talvez o ide de Jesus para você seja você ir até os seus amigos do trabalho, falar para eles do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Talvez o ide de Jesus para você seja falar entre os teus vizinhos. Olha aí, então veja que a missão é grande, não é verdade? Mas para alguns Deus separa, escolhe e manda para regiões distantes.
Essa é uma missão especial, no qual Deus escolhe alguns. Mas todos nós temos uma missão específica. E essa missão específica é fazer discípulo por onde quer que a gente vá. Se você vai no vizinho, faça discípulo. Se você vai na escola, faça discípulo. Se você vai trabalhar, faça discípulo. Se você está numa reunião familiar, faça discípulo. Então essa é a missão que nós temos: fazer discípulos de Jesus. Imagina você como sendo um oleiro. O oleiro é aquele que põe a mão no barro e ali com muito cuidado, muita delicadeza, ele vai erguendo aquela estrutura. E dali ele pode fazer um jarro, ele pode fazer vários objetos com o barro. Nós temos essa autoridade, esse poder dado em nossas mãos. O poder de trazer mudança para a vida das pessoas. O poder de transformar as vidas. E esse poder, essa autoridade nos foi dada por intermédio de Jesus Cristo. E então, irmãos, nós temos uma missão a cumprir. E por onde quer que for, pregando e anunciando o Evangelho da salvação e conduzindo as pessoas a um caminhar em direção a Deus, fazendo discípulos. Lembra que fazer discípulo não é só apontar o caminho, não, é andar junto com ele. Jesus fez discípulo. Como foi que ele fez? Encontrou os pescadores e diz: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Jesus chamou para que eles seguissem, para que eles andassem juntamente com ele. E durante 3 anos aqueles homens tiveram uma experiência extraordinária, andando com Jesus, aprendendo diretamente do Mestre. Que missão é essa que nós recebemos de Deus? Uma missão maravilhosa, pois é uma missão que nos foi dada de anunciar a cura, de anunciar a salvação. Eu vejo nos programas de TV as pessoas que estão saindo dos hospitais com a plaquinha: eu venci o Covid-19. Você tem visto isso? As pessoas lá anunciando: eu venci o Covid-19. É muito bom, né? A gente se alegra com isso. Agora saiba que você tem uma placa nas suas mãos para anunciar. E você deve mostrar às pessoas, entregar essa placa nas mãos delas. E que placa é essa, pastor? Eu venci o pecado em nome de Jesus. Porque em Jesus nós temos o poder para vencer o grande mal vou nem dizer desse século, né? De toda a humanidade, que se chama pecado. Pois o pecado contaminou toda a humanidade. O coronavírus, tem algumas pessoas que ainda não contraíram essa enfermidade, mas o pecado todos já contraíram. E nós temos a cura que está em Jesus. Nós podemos levar esse medicamento às pessoas, mas para isso eu preciso assumir a minha missão, reconhecendo a autoridade dada por Deus. Eu estou autorizado a levar a salvação aos perdidos. Que assim Deus te conceda essa sabedoria. E a alegria maior é saber que nós não estamos só. Como diz aqui nas Sagradas Escrituras, Jesus diz no final do verso 20 de Mateus 28: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus operou aqueles milagres em Cafarnaum, as pessoas pediram: fica conosco, Jesus, fica conosco. Mas Jesus não podia, ele tinha que sair para outras cidades para anunciar esse evangelho. Mas hoje, Jesus está dizendo para você e para mim: eis que eu estou contigo, eu não te deixarei, eu estarei contigo não só hoje, mas todos os dias. Até quando? Até a consumação, até quando esse mundo não mais existir, até quando eu vier para lhe buscar. Então que maravilha é a promessa de Deus, irmãos. Se aproprie dessa promessa, viva diante destas bênçãos do Senhor. Eis a cura de Deus
para a tua vida. Então as lições que nós aprendemos com as curas aqui no Evangelho de Lucas são estas: que Deus, Ele tem autoridade nas suas palavras, Ele tem autoridade no serviço que Ele nos designou a fazer, e Ele tem autoridade sobre a missão que nos foi dada. Que nós possamos verdadeiramente confiar e viver esta vida de forma que glorifica o nome do Senhor. Concluindo então, o verdadeiro poder que cura está relacionado a submeter-se à autoridade de Deus, cumprindo cabalmente os seus desígnios. Então Deus tem designado, tem determinado muitos afazeres para nós. Precisamos então, debaixo dessa autoridade, em obediência a Deus, servi-lo, porque assim seremos fonte de bênção sobre todas as pessoas. Por onde quer que for, você será uma bênção do Senhor. Em Romanos 13, 1 e 2, para finalizar, diz assim: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Meu amado, espero que você tenha entendido essa palavra, uma palavra que nos chama a atenção sobre a autoridade de Deus para a cura de todo aquele que crê. Então, se você reconhece essa autoridade vinda de Deus, então se submeta a ela. Tenha a sua vida em obediência ao Senhor, para que sobre ti não recaia a condenação dos ímpios. Eu preciso crer, eu preciso obedecer, eu preciso seguir a Jesus. Então, se você tem consciência disso e quer ter sua vida transformada, confesse o nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Graças a Deus por isso. E você que é um cristão, já é um crente no Senhor Jesus, que você possa verdadeiramente ter sua vida realmente pautada, uma vida dedicada ao Senhor, e que você possa cumprir com autoridade os desígnios de Deus, sendo então, tendo nas suas palavras a autoridade de proclamar a salvação, tendo a autoridade para servir a Deus e a autoridade para cumprir o seu ministério. Amém? Louvado seja Deus.